Durante a Guerra Fria, enquanto o mundo estava à beira de um conflito nuclear, cientistas e governos criavam invenções que desafiavam a lógica. Algumas engenhosas, outras absurdas, e muitas, esquecidas pelo tempo. O topo do iceberg, conhecimento comum, um projeto MKUltra, a busca pelo controle mental. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam envolvidos em uma corrida tecnológica e psicológica contra a União Soviética. Um dos projetos mais controversos foi o MKUltra, um programa secreto da CIA iniciado na década de 1950 com o objetivo de desenvolver técnicas de controle mental. Como funcionava? Testes com drogas psicodélicas como o LSD, às vezes aplicadas em pessoas sem seu conhecimento. Experimentos em prisioneiros, pacientes psiquiátricos, prostitutas e até funcionários da própria CIA. Técnicas variavam desde lavagem cerebral até tortura psicológica. Revelação. Nos anos 70, após investigações do Congresso norte-americano, parte do projeto foi revelada ao público. No entanto, muitos documentos foram destruídos, deixando dúvidas sobre a extensão real do projeto. Curiosidade. O projeto inspirou várias obras de ficção e é frequentemente citado em documentários e livros sobre conspirações governamentais. 2 tanques anfíbios e mini-submarinos. Tecnologia militar bizarra e eficiente. Na tentativa de criar vantagens estratégicas em combate, os exércitos desenvolveram máquinas capazes de operar em ambientes incomuns. 2 exemplos marcantes são os tanques anfíbios e os mini-submarinos. Tanques anfíbios podiam atravessar rios, lagos e até trechos do mar. Usados principalmente durante o dia D, invasão da Normandia, como DD Tanks, Duplex Drive. Equipados com flutuadores e propulsores, podiam nadar até a praia antes de atacar. Mini-submarinos. Muitas nações os usaram, incluindo Japão, Alemanha e Reino Unido. Alguns modelos eram operados por apenas 2 tripulantes. Serviam para ataque surpresa, mineração submarina e sabotagem. 3 A linha DEW, Distant Early Warning, radares no Ártico. A linha DEW, em português, aviso distante, foi uma rede de estações de radar construída nos anos 1950 no Ártico canadense e Alasca norte-americano, com o objetivo de detectar antecipadamente qualquer ataque aéreo soviético durante a Guerra Fria. Como funcionava? Detectava aviões e mísseis vindos do Polo Norte, onde a União Soviética poderia lançar um ataque nuclear. Era parte de um sistema maior de vigilância chamado North American Air Defense Command, NORAD. As estações eram extremamente isoladas e exigiram tecnologia avançada para operar em condições climáticas extremas. Legado. Muitas das estações foram desativadas com o fim da Guerra Fria, mas algumas continuam em uso ou servem como locais históricos. Submerso. Histórias pouco conhecidas. Pombos guiadores de mísseis, Projeto Orcon, Operan Conditioning. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos financiou um projeto extremamente incomum: treinar pombos para guiarem mísseis. Como funcionava? O psicólogo comportamental B.F. Skinner, famoso por seus estudos sobre condicionamento animal, propôs o uso de pombos treinados para reconhecer alvos visuais. Os pombos eram colocados dentro da cabeça do míssil, diante de uma tela com imagem do alvo. Ao ver o alvo, o pombo mantinha o bico apontado para ele, acionando sensores que corrigiam a trajetória do míssil. Resultado: o sistema era surpreendentemente preciso em testes. No entanto, o projeto foi cancelado quando surgiram tecnologias eletrônicas mais confiáveis, como os primeiros sistemas de navegação guiada. Apesar disso, o conceito mostrou o quanto animais poderiam ser usados como sensores vivos. 2 cães-bomba soviéticos, heróis trágicos da Segunda Guerra Mundial. Na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, os exércitos criaram um programa terrível: treinar cães para carregarem explosivos e atacarem tanques inimigos. Como funcionava? Cães eram treinados para se esconder sob tanques em busca de comida. Eles levavam nas costas uma carga explosiva com temporizador ou gatilho de impacto. A ideia era que o animal corresse até um tanque alemão, se enfiasse por baixo e detonasse a bomba. O que deu errado? Durante os testes,
Os cães eram alimentados com ração que vinha debaixo de veículos soviéticos. Na prática, os animais associavam comida aos tanques soviéticos, e não aos inimigos. Isso fez com que muitos cães corressem na direção errada, explodindo contra os próprios aliados. 3 satélites espiões disfarçados de satélites meteorológicos. No ápice da Guerra Fria, espionagem espacial era uma prioridade estratégica. Mas lançar satélites apenas para espionar podia causar tensões internacionais. Por isso, algumas nações começaram a usar uma estratégia engenhosa: disfarçar espiões espaciais como satélites científicos. Como funcionava? Países como os Estados Unidos e a União Soviética lançavam satélites com aparência de missões científicas, como estudo do clima, mas equipados com câmeras de alta resolução. Esses satélites capturavam imagens de bases militares, movimentações de tropas e instalações nucleares. A justificativa pública era sempre de pesquisa ambiental ou meteorológica. Exemplo real: o satélite americano Corona, operado pela CIA, fotografou vastas áreas da União Soviética entre 1959 e 1972. As fotos revelaram que a ameaça nuclear soviética era menor do que o governo norte-americano temia. Informações cruciais para evitar escaladas desnecessárias. Escuro e profundo. Invenções esquecidas e sigilosas. Um projeto Icevor, o túnel nuclear sob o gelo da Groenlândia. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos buscavam formas de posicionar ogivas nucleares perto da União Soviética sem levantar suspeitas. Uma dessas ideias era o projeto Icevor, um plano secreto para construir uma rede subterrânea de túneis nucleares sob o gelo da Groenlândia, usada como base de lançamento de mísseis intercontinentais. Como funcionava? Os Estados Unidos montaram uma base chamada Camp Century, apresentada como uma instalação de pesquisa científica. Na verdade, era uma operação secreta para testar a viabilidade de mover e armazenar mísseis nucleares sob o gelo. A ideia era que os mísseis poderiam ser lançados diretamente da Groenlândia, ficando próximos à Rússia sem estar no território americano ou aliado direto. Por que foi abandonado? A camada de gelo da Groenlândia é dinâmica e instável. Com o tempo, os túneis começaram a se deformar e colapsar. Além disso, o projeto exigiria manutenção constante e custos altíssimos. Em 1966, o projeto foi cancelado oficialmente. 2 Canhão nuclear portátil Davy Crockett. Na busca por armas táticas, ou seja, pequenas o suficiente para serem usadas em combate local, os Estados Unidos desenvolveram uma das armas mais bizarras da história militar: o lançador nuclear portátil Davy Crockett. Como funcionava? Era um sistema de artilharia leve, composto por um canhão de 155 mm e uma ogiva nuclear chamada W-54, com potência entre 10 e 20 toneladas de TNT equivalente. Podia ser montado em um jipe ou carregado por uma equipe de soldados. Tinha alcance curto, cerca de 2 a 4 quilômetros. Por que era tão perigoso? O problema não era só o inimigo, era também quem disparava. Por ter um raio de explosão e contaminação radioativa muito grande, e um alcance relativamente curto, o próprio exército corria sério risco de ser afetado pela explosão. Em testes, até mesmo os próprios soldados tinham poucas chances de sobreviver caso ficassem próximos ao alvo. Legado: o Davy Crockett esteve em serviço entre 1961 e 1971. Nunca foi usado em combate, mas simboliza o extremo a que chegou o uso tático de armas nucleares. Curiosidade: era considerado uma arma de dissuasão psicológica tanto quanto física, ou seja, mais para assustar o inimigo do que realmente ser usada. 3 armas de infrassom. Sons que podem matar? Nos anos 60 e 70, várias nações começaram a explorar o uso de infrassons, sons de baixa frequência, quase imperceptíveis ao ouvido humano, como armas de guerra. Como funcionava? Infrassons são ondas sonoras com frequências abaixo de 20 Hz, abaixo do limite audível. A teoria era que essas ondas podiam causar náusea, desorientação, dor abdominal, e até hemorragias internas ou parada cardíaca em casos extremos.
Alguns experimentos tentaram usar grandes alto-falantes ou dispositivos especiais para gerar essas ondas em campo de batalha. Projetos secretos. Houve rumores de que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética testaram versões rudimentares dessas armas em laboratórios. Alguns especialistas acreditam que certos incidentes diplomáticos, como o ataque sônico em Cuba em 2017, podem ter envolvido essa tecnologia de forma acidental ou proposital. Resultado: nenhum uso confirmado em combate real. A maioria dos projetos foi abandonada por falta de eficácia prática ou por riscos éticos e humanos. O abismo. Teorias e projetos desconhecidos. Um projeto Aurora. O avião que voava mais rápido que o som. Muito mais rápido. O que você vê no céu nem sempre é o que parece. Essa frase pode se aplicar perfeitamente ao projeto Aurora, um dos maiores mistérios da aviação secreta. O que dizem os rumores? A Aurora seria uma aeronave hipersônica, capaz de voar a velocidades acima de Mach 5, 5 vezes a velocidade do som. Teria sido desenvolvida nos anos 1980 como sucessora do lendário SR-71 Blackbird, também ultra-secreto. Alguns especialistas acreditam que teria tecnologia de propulsão combinada, turbojato mais scramjet, para alcançar tais velocidades. Indícios estranhos. Em 1994, o jornal Aviation Week e Space Technology relatou gastos bilionários não explicados no orçamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Sons misteriosos no céu, conhecidos como os quaquaques, já foram associados a testes do Aurora. Até hoje, nenhuma foto clara, documento ou confirmação oficial surgiu. 2 experimentos de invisibilidade ótica, tornando tanques e soldados invisíveis. Durante a Guerra Fria, tanto Estados Unidos quanto União Soviética exploraram formas de esconder suas tropas e equipamentos. Mas alguns rumores vão além da simples camuflagem. Falavam-se de tentativas de tornar veículos e até pessoas literalmente invisíveis ao olho humano. Como funcionaria? Uma das teorias envolve o uso de espelhos giratórios e câmeras para filmar o que estava atrás de um veículo e projetar essa imagem na frente dele, criando um efeito de camuflagem ativa. Outras ideias incluíam o uso de materiais refletivos especiais ou lentes distorcidas para desviar a luz. Relatos suspeitos. Há quem diga que soldados soviéticos teriam visto tanques que pareciam desaparecer durante manobras noturnas. Documentos desclassificados mencionam pesquisas sobre ótica militar avançada, mas sem detalhes concretos. 3 satélites com feixes de micro-ondas, armas silenciosas do espaço. No mundo das teorias conspiratórias e dos avanços militares secretos, uma das mais intrigantes é a ideia de satélites armados com feixes de micro-ondas, capazes de derrubar aviões, desativar comunicações ou até causar danos físicos a alvos específicos. O que dizem as teorias? Esses satélites poderiam emitir micro-ondas direcionadas capazes de sobrecarregar circuitos eletrônicos à distância. Seriam usados para sabotagem silenciosa em conflitos internacionais, sem deixar rastros. Alguns acreditam que essas tecnologias já estão sendo usadas em operações sigilosas. Existe alguma base científica? Sim. Tecnologias como High Power Microwave, HPM, já foram testadas por agências como DARPA, Estados Unidos. Existem dispositivos capazes de derrubar drones com ondas eletromagnéticas. Um satélite com capacidade semelhante é tecnicamente possível, mas ainda altamente especulativo. Curiosidade: alguns incidentes inexplicáveis, como falhas elétricas em aviões ou navios, já foram relacionados a supostas experiências com essas armas. O inexplorado. Rumores e conspirações profundas. Um projeto Voadpeker, o pássaro que golpeava o céu. Na década de 1970 e 80, uma transmissão de rádio misteriosa começou a ser captada em todo o mundo. Era um sinal repetitivo, como batidas de martelo, transmitido por uma antena gigantesca na União Soviética. Os radioamadores apelidaram o fenômeno de Voadpeker, pica-pau. O que era oficialmente? A URSS admitiu que era parte de um sistema de radar para detecção de mísseis balísticos, chamado Duga-3. Funcionava com ondas de alta frequência que saltavam na ionosfera, permitindo detectar lançamentos de mísseis à distância.
Mas as teorias alternativas? Muitos acreditavam que o sinal tinha outros objetivos: controle climático, manipulação de padrões atmosféricos, arma psicotrônica, influência mental em populações-alvo, experiência geofísica, alteração da ionosfera para fins estratégicos. 2. Projeto Montauk, viagem no tempo, controle mental e a Casa dos Horrores. Se você gosta de histórias envolvendo viagens no tempo, experimentos mentais e instalações secretas em bases militares abandonadas, então vai adorar o Projeto Montauk. O que dizem as teorias? Teria sido uma suposta continuação do Projeto Filadélfia, um experimento da Marinha dos Estados Unidos nos anos 40 que tentaria tornar um navio invisível, com resultados trágicos. Segundo relatos não verificáveis, o projeto teria continuado décadas depois em Montauk, Nova York, numa base militar abandonada. As alegações incluem viagem no tempo, teletransporte, controle mental através de crianças, portais interdimensionais. Um dos protagonistas dessas histórias é Duncan Cameron, suposto viajante temporal que teria habilidades psíquicas. Verdade ou ficção? Não há evidências concretas da existência do Projeto Montauk. Muitos especialistas acreditam que seja uma história inventada por Preston Nichols, um autor e ufólogo, que escreveu livros sobre o tema. Mesmo assim, a ideia inspirou várias obras de ficção, inclusive a série Stranger Things, que faz referência ao Hawkins National Laboratory e seus experimentos com o mundo invertido. 3 submarinos fantasmas no Lago Baikal, o enigma submerso. O Lago Baikal, na Sibéria, é o lago mais profundo e antigo do mundo. Com cerca de 1.600 metros de profundidade e águas extremamente limpas, é um lugar misterioso por natureza. E isso alimentou uma série de lendas. O que dizem os rumores? Durante missões subaquáticas nos anos 80, mergulhadores soviéticos teriam encontrado objetos grandes e não identificados no fundo do lago. Alguns relatam ter visto estruturas metálicas, luzes brilhantes e até criaturas desconhecidas. Outros falam de submarinos fantasmas, veículos submersos sem origem clara, avistados e perdidos nas profundezas. Possíveis explicações: poderia ser equipamento militar perdido durante testes secretos. Fenômenos naturais como reflexos de luz ou movimentos tectônicos poderiam explicar algumas observações. Há quem acredite que algo anormal vive no lago, talvez vida inteligente, talvez tecnologia alienígena. A Guerra Fria foi um campo de batalha silencioso, mas recheado de ideias absurdas e perigosas. Muitas delas desapareceram nos arquivos secretos. Outras, talvez, tenham sido esquecidas de propósito.